Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, pode ser que esse daqui na minha mão seja o notebook gamer com RTX 4060 mais barato do Brasil. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, ele está custando por volta dos R$8.000. Esse aqui é o Nave Vega, que você encontra no próprio site da Nave por R$8.000. Porém, recentemente lançou também o Acer Nitro V com RTX 4060, que no valor normal custa por volta dos R$7.500 no Mercado Livre. E a gente também tem o Helios Neo 16, que custa por volta dos R$8.000, mas quando entra em promoção também chega a custar por volta dos R$7.500. Bom, esses três notebooks variam um pouco de preço, então dependendo do momento que você está vendo, pode ser que o Helios seja mais barato, pode ser que o Acer seja mais barato, pode ser que o Nave seja mais barato. Desses três, o Helios é o que tem mais potência, é o que entrega mais performance. Mas em segundo lugar, será que é o Nave? Será que é o Acer? O que esse Nave tem? O que ele não tem? Será que vale a pena? Que marca é essa? Enfim, todas essas dúvidas é que eu vou tirar para você nesse vídeo. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e aqui na minha mão nós temos o Nave Vega. Esse aqui é um notebook que foi lançado esse ano. Eu já fiz um vídeo para vocês de um Nave que foi lançado esse ano com a RTX 4050. Esse daqui ali demorou um pouco mais para eu poder fazer review dele, para eu poder testar mais, mas agora tá na mão, né? Como eu falei, esse aqui é o Nave Vega RTX 4060 e ele também tem uma coisa de diferente. Ele é um notebook gamer com processador Ryzen, que é bem difícil de encontrar no Brasil, não é comum, né? Nossos notebooks gamers geralmente vêm com Intel, mas aqui nós temos um Ryzen. O processador dele é um Ryzen 7 8855HS. Esse final HS seria basicamente equivalente ao HX dos Intel, então a gente tem um processador de performance, porém a gente sabe que o HS do Ryzen gasta menos energia do que os Intel, então apesar dele ser também a performance da AMD, ele gasta menos energia do que a performance da Intel. Deu para entender? Basicamente nós temos aqui um processador Ryzen 7 com 8 núcleos, 16 threads, então é um bom processador, aparentemente, mas nada muito especial, não é nada absurdo. Também não equivale a um i7 de 13ª geração. Já adianto para você que um i7 de 13ª geração, até mesmo o i7HX, ou o i7 mesmo que nós temos no Helios, por exemplo, é superior a esse daqui. Só para lembrar para vocês, o Helios Neo 16 tem um i7 13650HX e o Acer Nitro com RTX 4050 tem um i9 13900H. Esses dois notebooks que eu acabei de falar, os dois têm processadores que, pelo menos na teoria, são melhores do que o processador desse notebook aqui. Mas, mais uma vez, esse notebook também tem coisas um pouco diferentes. Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, ele é um Nave. Nave é uma marca brasileira. Então, esse aqui, de certa forma, em certa parte, é um notebook brasileiro, mas não em toda parte. Apesar da Nave ser uma marca brasileira que vende notebooks, eles não fabricam 100% desse notebook. Eles são quase como uma montadora. Isso porque esse notebook aqui, ele é fabricado por outra empresa que é especializada em fabricar notebooks para outras marcas. Este Nave Vega é fabricado pela Clevo. A Clevo é uma empresa que fabrica notebooks e vende para outras marcas personalizarem, colocarem sua marca e vender. Basicamente é isso. A gente tem duas grandes marcas que fazem isso, é a Clevo e a Tongfeng. Nesse caso aqui é um projeto da Clevo e, além disso, não é só a Nave que faz isso, tá? A Avel, por exemplo, no Brasil, também faz isso. É diferente do que a Positivo faz, por exemplo. A Positivo, de fato, fabrica os notebooks. Ela inventa o design, ela faz tudo lá sozinha na fábrica dela. A Nave, não. Basicamente, ela chega na Clevo e fala assim, olha, quais modelos você tem aí? A Clevo fala, olha, eu tenho esse modelo aqui que tem essa carcaça, esse design e eu consigo colocar esse processador ou essa placa de vídeo aqui dentro. Você escolhe. A Nave vai lá, monta do jeito que ela quer, eles mandam para a Nave monta aqui e, claro, escreve aqui o nome Nave, coloca umas coisinhas a mais, às vezes coloca um teclado diferente, coloca ali um design um pouco diferente no quesito de cores, então pode colocar uma cor diferente, enfim, ela define algumas outras coisinhas. Por isso, talvez você já tenha visto um notebook parecido como esse aqui de outra marca, ou até mesmo de outra marca que talvez não seja da Clevo, por exemplo, a própria Acer. A Acer tem o Acer Nitro antigo, né? Não o Nitro V, o Nitro antigo não era da Clevo, porém é um design muito parecido com esse notebook aqui. Inclusive, a própria fonte que vem com esse notebook, né? É essa daqui, olha, que é uma fonte de
180 watts e é exatamente a fonte do Acer Nitro V, inclusive, e também do Acer Nitro. E ela é fabricada pela mesma empresa que faz as fontes da Acer aqui, olha, pelo menos que fazia, né? Que é essa Chicone aqui, tá vendo? E é o mesmo, realmente é o mesmo carregador, tem inclusive a mesma entrada dos notebooks da Acer. Então, esse notebook, ele é de certa forma brasileiro, sim, porque a marca é brasileira, mas ao mesmo tempo o projeto em si do notebook, ele não é brasileiro, ok? Então aí deu para você entender mais ou menos como que funciona essa questão da nave. Bom, o notebook inteiro é de plástico, não tem nada de metal aqui, então se você comparar com o Helios, por exemplo, o Helios tem uma tampa de metal. O Acer não, o Acer é todo de plástico, então ele é como se fosse o Acer também. Então ele é todo de plástico aqui na parte de cima e na parte de baixo, mas a construção ela é muito boa. Olha, é muito sólido. Eu posso amassar aqui, ó. Tô fazendo força, tá? Você não ouve barulho, não ouve rangido, nem nada. Então, bem interessante. Outra coisa legal desse projeto vocês estão vendo aqui que tem bastante abertura aqui para ventilar, né? É um projeto que tem ótimo resfriamento. Então, é um notebook que tem um resfriamento legal e que, de certa forma, não esquenta, né? Você vai ver que nem só a carcaça dele, mas o processador, a placa de vídeo, elas são bem frias. Isso aqui é uma coisa bem legal também. Às vezes a gente vê marcas fazendo o próprio projeto, né? E não fica tão bom quanto os projetos da Clevo, por exemplo, nesse sentido de gerenciamento térmico. Isso aqui é bem da hora. Inclusive, vocês querem um vídeo completo com todos os notebooks com a RTX 4060 para a gente comparar, para ver qual que é o melhor para você comprar no Brasil? Acho que ia dar um vídeo legal, né? O que vocês acham? Dá pra gente fazer aqui. Comenta aqui embaixo pra eu ver se vocês querem as ideias de vídeo que vocês têm aí. Bom, quando a gente abre aqui o Nave Vega, nós já temos algumas coisas aqui diferentes. Primeiro, não tem o símbolo da Ryzen aqui, apesar de ser um Ryzen, né? Nós temos aqui uma tela bem legal. Essa tela dele aqui é uma tela IPS de 15 polegadas, ok? Que é 99% sRGB, ela é Quad HD e, além disso, ela tem 165 Hz. Então, ela é muito boa, tá bem completa. A única questão é que ela não é de 16 polegadas, poderia ser de 16 polegadas, assim a gente ia perder essas bordas aqui de baixo. Mas assim como o Acer, ele é 15 polegadas, tá? Mas, mais uma vez, ele é Quad HD, ele é 165 Hz e 99% sRGB, então assim, é uma boa tela, não dá pra dizer que não é uma boa tela, com certeza a tela é boa, só faltou ser de 16 polegadas mesmo. E uma coisa interessante a gente tem um bom hardware aqui, apesar de não ser o melhor processador da categoria, apesar dessa placa de vídeo dele ser um pouquinho capada, a gente tem um bom hardware que faz com que ele consiga rodar jogos em Quad HD. Nem todo jogo você vai conseguir rodar aqui em Quad HD com gráfico no Ultra, mas você vai conseguir rodar qualquer jogo em Quad HD, desde que você gerencie os gráficos, mas mais pra frente eu vou mostrar isso pra vocês, tá? Aqui dentro também é tudo de plástico, a gente tem um teclado aqui bem parecido aqui com o que a gente tem no Helios, né? Um teclado com as laterais pudding aqui, transparente, eu achei bem parecido mesmo, e é um teclado RGB, que você customiza no software dele, tá? Então tem lá um software para você customizar o teclado, vocês estão vendo aqui, ó, tá roxinho, e aí você pode pegar e aumentar ou diminuir aqui pelo próprio teclado, ó, desliguei, desliguei a iluminação, calma aí, não, deixa eu desligar, ué, ah tá, aqui eu só consigo deixar a iluminação mais alta ou mais baixa, para desligar eu tenho que pegar e ir no software. Então a gente tem um software também, e o software é genérico, né? Porque, mais uma vez, o notebook em si não é fabricado pela nave, então o software não é da nave. Eles poderiam ter feito um software? Poderiam, mas não fizeram, então é um software da própria, da Clevo, né? Que a Clevo faz, e aí eles, enfim, é meio genérico, mas serve para tudo. Dá para personalizar o teclado, a cor aqui, enfim, dá para fazer de tudo que você quiser fazer. Outra coisa legal desse notebook são as conexões, então a gente tem conexão aqui na parte de trás, ó. Isso aqui é legal. Hoje em dia os notebooks estão perdendo isso, né? Antigamente era há uns, 3 anos atrás era bem comum, hoje em dia já não é mais. A gente tem aqui RJ45, saída HDMI, a gente tem entrada proprietária para carregar o notebook, USB tipo C. Na outra lateral aqui nós temos mais uma USB tipo C e aqui também tem a entrada USB tipo A e na outra lateral USB tipo A e entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Nesse USB-C aqui tem até um símbolo de carregador. Eu vou testar agora com vocês para ver se carrega de fato o notebook se eu colocar aqui ou se essa USB-C só carrega outros dispositivos. Então eu tenho aqui um cabo e ó, aparentemente não, essa USB-C do lateral não carrega o notebook e a de trás aqui, vamos ver, também não. Então esse notebook não carrega com USB-C, tá vendo? Não carrega USB-C.
Isso aqui não é um impeditivo por ser Ryzen, tem outros notebooks com Ryzen que carregam USB-C, é só simplesmente não quiseram colocar mesmo essa porta. Então provavelmente esse símbolo de tomada quer dizer que essa USB-C fornece bastante energia, você consegue carregar o seu celular conectando aqui, mas ele não carrega o USB-C, beleza? Bom, e como eu falei, além de já ter esse Ryzen, a gente tem aqui uma placa de vídeo RTX 4060, que tem 8 GB de VRAM, afinal de contas é uma RTX 4060, o que é muito bom. As RTX 4060 são todas iguais, o que vai mudar é a potência máxima que ela chega dependendo de qual notebook. Mas por ser uma RTX 4060, a gente tem bastante núcleos CUDA, bastante capacidade e, além disso, bastante VRAM também. 8 GB de VRAM para um notebook é bastante coisa, né? Se você vai para o computador, por exemplo, hoje em dia é quase que normal, mas em notebook isso é bastante coisa, 8 GB de VRAM. Então é um notebook bem capaz para trabalhar. Além de trabalhar, também para jogar. Além disso, essa RTX 4060 tem uma pequena limitação. Geralmente essa RTX 4060 que não tem limitação, como o caso do Helios, por exemplo, tem em torno de 140 watts de TDP. TDP seria a potência máxima em calor que ela libera. Quanto maior, significa que a placa consegue atingir uma potência maior. Aqui são 110 watts de TDP, então é um pouco menos de potência máxima e de calor que ela vai liberar também. Então ele é um pouco menos potente na placa de vídeo do que um Helios, por exemplo, mas ele também é mais frio. Logo de cara você já sabe que ele é mais frio porque a placa libera menos calor. E de fato é mais frio. A gente fez vários testes de benchmark aqui, tanto jogando e trabalhando, e o processador sempre se manteve muito frio. Por exemplo, Red Dead Redemption 2 eu coloquei tudo no Ultra, em Quad HD, e liguei o DLSS no modo qualidade, né? Eu testei em Quad HD, afinal de contas é uma tela Quad HD. Vamos testar então na resolução da tela, né? Bom, ele rodou muito bem, a temperatura do processador se manteve baixa, e ele pegou 63 FPS de média no Red Dead Redemption 2, tudo no Ultra, em Quad HD. Excelente! Significa que ele roda Red Dead Redemption 2 em Quad HD, né? Afinal de contas está tudo no Ultra e passou dos 60 FPS. A única coisa é, ele é um pouquinho barulhento. Não chega a ser um Acer Nitro da vida, mas ele é um pouco barulhento, tá? Então não é um notebook extremamente silencioso, eu achei ele mais barulhento do que um Helios, por exemplo, tá? Então ele é um pouquinho barulhento sim. E na hora de jogar na prática, como é que é? Bom, estamos aqui então com ele, estamos aqui com, nesse caso, tá com tudo no mais alto, né? Tá com tudo no alto, já vou mostrar para vocês a configuração. Nós estamos aqui no The Last of Us Parte 2. E vamos lembrar, né? Mais uma vez, essa tela dele é Quad HD. Então, nós estamos jogando um jogo em Quad HD e vamos ver se dá para tornar esse jogo jogável e em qual qualidade gráfica que ele fica jogável, né? Para mim, Felipe, aqui, sendo bem sincero, já tá jogável nessa situação. Vocês estão vendo que tá pegando 60, 50 FPS, para mim já tá jogável. Tem pessoas que, poxa, se tá 50 FPS, já tá injogável. Caiu para 38, 42, tem gente que já fala que isso aqui tá injogável. Eu acho que tá sim muito jogável. Bom, vamos ver aqui então nas configurações, olha, se eu vier aqui em opções, em visualização, eu tenho aqui a resolução 2560 por 1440, né, 2K, a gente tem o V-Sync que está desligado, limite da taxa de quadros está basicamente aqui ilimitado e a geração de quadros está desativada, tá? Então não estou utilizando a geração de quadros ainda, daqui a pouco a gente vai. A gente pega e liga. A gente está com o DLSS ligado no modo Transformer, que é o melhor modo que tem agora, só compatível, né, com as novas placas, mas principalmente, não, perdão, esse daqui está compatível inclusive com as placas anteriores, né, mas é uma atualização que veio agora com a série 50, né, que é um modelo que deixa o DLSS melhor, mas ele também é mais pesado, tá? E na questão gráfica, olha só, tá com tudo no muito alto, que é tudo que dá, né? Tudo que dá, ó, tudo isso aqui tá no máximo, então a única coisa que eu poderia fazer aqui é diminuir a qualidade gráfica, não dá para aumentar mais, tá tudo no muito alto. Então assim, nós estamos falando de um jogo que acabou de ser lançado, né? Um jogo de nova geração, é um jogo de PlayStation 5 e é um jogo que acabou de ser lançado para PC. E tá assim, rodando na média dos 50 FPS, mas chegando nos 60 FPS em alguns momentos. É claro que a gente poderia ainda aumentar mais esse FPS, pegando aqui e na prática, de fato, ligando os recursos que essa placa tem. Então, se eu vier aqui em opções mais uma vez, visualização e ligar aqui o geração de quadros, olha só, vou ligar o geração de quadros do NVIDIA DLSS e vou aplicar as configurações aqui, ó. Aplicar mudanças, é o F, pronto. E agora, vamos ver se a gente ganha já bem mais FPS, ó. Já vai para 80 FPS, 90 FPS, então realmente muito interessante, né? Nesse jogo aqui, como ele já está com base rodando entre 50 e 60 FPS, você não percebe nenhum tipo de delay ao clicar, né? Então eu continuo tendo uma resposta muito boa. Eu não acho legal usar o Frame Generation quando
a base do jogo em si tá rodando num frame muito baixo, e aí você usa o Frame Generation para elevar isso, daí não fica tão legal. Mas como aqui ele já tá rodando num FPS aceitável, o Frame Generation continua muito aceitável. O jogo tá muito bonito, né, porque a gente está utilizando o modo Transformer, então mesmo chegando em momentos aqui próximo de árvore, continua bem bonito, você não percebe serrilhamento nem nada, mesmo nas folhas, porque, mais uma vez, né, tela 2K, perdão, né, na verdade tela Quad HD, né, tem uma diferença entre 2K e Quad HD, essa tela é Quad HD, e além disso, você tá ligando o DLSS no modo Transformer, então, muito aprovado, dá sim para jogar qualquer jogo hoje em dia em Quad HD, é claro que em alguns jogos você vai ter que diminuir do Ultra para o alto, ou vai ter que ligar o Frame Generation para chegar nos 60 FPS, mas é jogável. E ó, tá aqui 66 graus a temperatura do processador e 74 a temperatura da GPU, e o barulho que ele está fazendo nesse momento é esse aqui, ó. Faz barulho, mas não é um Avel Ion 70 da vida e muito menos um Acer Nitro V da vida. Ele é frio, não faz tanto barulho, mas tem essa placa capada, mas ao mesmo tempo assim, o que eu posso tirar de conclusão é, sim, se você comparar ele com outros notebooks, ele vai ser mais fraco de fato. Mas será que faz essa diferença? Eu acho que tem certos casos que faz, sabe? Tem certos testes de benchmark de alguns notebooks que quando a gente compara eu falo pra você, nossa, esse aqui é bem mais fraco que o outro. Agora, esse daqui, apesar dele não ser o mais forte, ele também não é o mais fraco com a RTX 4060. E eu não acho que você, na prática, vai ficar percebendo isso. Eu acho que o que ele entrega é bem justo em relação ao desempenho. Mas será que vale o preço? É isso que a gente vai ver, né? Ainda falando de jogar, eu também testei o Horizon no Ultra, Horizon Zero Dawn, em Quad HD, DLSS ligado no modo qualidade e tudo no Ultra. Ele pegou 107 FPS de média, né? Absurdo, o Horizon utiliza mais processador do que placa de vídeo, então nesse caso, a limitação da placa de vídeo não impacta tanto aqui. Eu também testei o Black Myth e o Kong, esse aqui já é um jogo bem pesado. O Black Myth tem a opção de ligar o DLSS e também o Frame Generation. Primeiro eu fiz com tudo no Ultra, em Quad HD, sem o Frame Generation. Aí ele pegou 40 FPS de média, não chegou nos 60. Então depois eu peguei, fiz o mesmo teste com tudo no Ultra, o Quad HD, DLSS no modo qualidade e liguei o Frame Generation e aí ele chegou nos 61 FPS. Recentemente aqui no canal a gente também testou um Avel com o RTX 4060, que inclusive é um notebook bem forte, que é o A70i, é o Ion A70i. E o Ion A70i no Black Myth, na mesma configuração, em Quad HD, no Ultra, com o Frame Generation, pegou 65 FPS. Então você pode perceber que a diferença não é tão grande. E sem ligar o Frame Generation, no caso do Avel, ele pegou 43 FPS, enquanto aqui a gente pegou 40. Então, em um notebook mais forte, a gente não tem tanta diferença assim em jogos tão pesados. Então assim, apesar dele sim ser um notebook que não é tão forte, principalmente se a gente comparar com o Helios, por exemplo, que é um concorrente dele, ele também não fica tão para trás assim. A questão é o preço, né? Você tem que ver se no momento que você está pagando, que você está comprando, ele está o mesmo preço do Helios ou ele está mais barato. Eu acho que se ele tiver no mesmo preço, eu iria no Helios, né? O Helios é mais forte e também você não perde tanta em portabilidade. Nenhum dos dois são tão pesados assim. Agora, também tem o Acer na jogada. O Acer a gente já viu que ele é um pouquinho também fraco em relação ao Helios, mas ele ganha desse computador aqui em processador. Por exemplo, na hora de você trabalhar com nave, você vai conseguir trabalhar com tudo que você quiser. Com certeza você vai. Na hora de editar vídeo, por exemplo, ele vai muito bem. O Ryzen, eu gosto particularmente de Ryzen também para trabalhar, principalmente para edição de vídeo, eu acho que funciona muito bem. Na hora de editar um vídeo no Premiere, por exemplo, o nosso projeto base de 3 minutos, ele renderizou em 1 minuto e 2 segundos, o que é muito bom. Incrivelmente falando, apesar do processador do Acer na teoria ser melhor, o Acer renderizou esse mesmo projeto em 1 minuto e 19 segundos. Lembrando, o Acer também utiliza para renderizar o vídeo, além do processador, é também a placa de vídeo, que no caso do Acer é mais capada do que a desse notebook. Então, você vai ver que, apesar do Acer também ter um processador um pouquinho melhor, esse aqui tem uma placa que atinge uma potência maior, então você vai ter que balancear ali. Na minha opinião, eu acho que independente dos três, eu iria primeiro naquele que me agrada mais visualmente, naquele que tem recursos que eu mais gosto e também no preço, né? Qual será que está mais barato no momento que
você tá vendo esse vídeo. Eu vou deixar o link de todos eles aqui na descrição pra você comprar, você confere aí, beleza? Uma outra coisa que eu fiz aqui foi o teste do Blender, que a gente sempre faz, né? Um aplicativo de render 3D que nos dá uma pontuação, quanto maior, melhor. No caso do processador Ryzen 7 8845HS, ele chegou em 196 pontos no Blender. Se a gente comparar com o Acer Nitro com a RTX 4060, o Acer pegou 206 pontos no i9. Então o i9 do Acer marcou mais pontos, né? Se mostrou mais capaz no Blender. Já o Helios pegou 249 pontos no i7 13650HX. Então é isso que eu tô te falando, em relação a processador, esse daqui está muito próximo do Acer. E por que em alguns testes ele acaba saindo na frente do Acer? Como foi, por exemplo, o caso do Premiere. Porque o processador está muito páreo, do Acer é pouquinha coisa ali mais forte, então estão muito próximos, só que aqui tem mais potência da placa de vídeo, então por isso que ele acaba saindo na frente do Acer. Mas se a gente compara com o Helios, realmente não tem como. O Helios tem um processador bem superior, além de ter uma placa de vídeo desbloqueada. Mas para jogar, principalmente jogo de FPS, particularmente eu acho incrível a capacidade que tem o Ryzen, tá? Eu acho que realmente consegue ser bem superior aos Intel, principalmente no CS, por exemplo. Eu fiz o teste de benchmark com um preset competitivo, porém em Quad HD. Ele pegou 277 FPS de média, o que é muito bom. 277 FPS de média no CS. Tá excelente, tá muito aprovado. De maneira geral, o notebook é bem interessante. Ele é bem frio, ele faz um pouquinho só de barulho e tem uma bateria muito boa, inclusive, tá? Nos meus testes aqui, essa bateria durou em torno de 5 horas e meia no uso básico, que é bem legal. Dependendo do seu uso aí, se você diminuir um pouco a iluminação da tela, tirar a iluminação do teclado, talvez você chegue até nas 6 horas de uso, o que é muito bom para um notebook dessa categoria, né? Vamos lembrar que o Acer Nitro, por exemplo, chega no máximo em 3 horas e meia, 4 horas. Então, tem uma bateria boa para um notebook gamer. Não é a melhor, mas é até que boa. É um notebook relativamente legal. Ele falta algumas coisas, faltava uma USB-C que carregasse o notebook, faltava uma tela de 16 polegadas. Mas ele é bacana. Ele não é nem o mais forte, nem o mais fraco. Mas eu acho que ele é o mais frio, com certeza. Tanto em relação à carcaça, como em relação ao processador. É um belo de notebook. Eu acho que você vale muito a pena considerar comprar ele, dependendo do preço que ele está custando. Por isso eu vou deixar o link dele aqui na descrição, do Helios e do Acer. Compara. Esses são os mais baratos com a RTX 4060 para você comprar. Claro, tem vídeo de todos esses aqui no canal, então assiste antes, compara para você ver. E se você quiser, eu posso até trazer, como eu falei, um comparativo de todos os notebooks com a RTX 4060. De verdade, me impressionou positivamente. Não é um notebook absurdo, mas também não é um notebook que tem nenhum defeito grave. É um bom aparelho, sim. Não é o mais forte, não é o mais fraco, mas tá aí, tá na média. Particularmente, eu gostei. O que você achou de tudo isso? Você teria um Navi Vega? Não teria? Com o mesmo valor, R$8.000, que é o valor normal, né? A gente não tá falando de promoção. Você iria nele, ou você iria no Acer, ou você iria no Helios? Comenta aqui embaixo pra saber, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui qual que é o próximo vídeo que você quer ver. Tamo junto, galera. Valeu e falou!